Para a primeira palestra, então, do evento Aplicativos na Agricultura, com o tema Potencial da Agricultura Urbana, uma conexão com o campo. Convido aqui à frente o palestrante Lorenzo Mesadri. Trabalha com a agricultura urbana a fim de ajudar os moradores da cidade a produzirem seus próprios alimentos orgânicos. É fundador da EVA, uma startup que desenvolve hortas inteligentes e uma plataforma de ensino, suporte e conexão com o agricultor urbano. Recentemente entrou na cooperativa Agrociência como gerente de inovação para fundar o setor e desenvolver novos negócios inovadores para fortalecer o ecossistema do Paraná. Com vocês, então, Lorenzo. Então, muito boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu vim de Curitiba, como falaram, e eu comecei a universidade aqui. Minha caminhada dentro da agronomia, ela começou na UTF-PR. Então, é uma alegria realmente estar aqui em Pato Branco, retornar, né, podendo contar um pouquinho da minha experiência num movimento pulsante, vivo, que hoje está cada vez mais fortalecido dentro das nossas cidades e que, sim, pode se tornar uma realidade para todo mundo, que é a agricultura urbana. É realmente um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa experiência. E eu gostaria de começar essa experiência de hoje levando a uma pequena reflexão. Estamos, né, com outros profissionais, futuros colegas. Eu ainda não me formei na agronomia, então meus futuros colegas. Queria começar com essa reflexão. Alguém conhece esse equipamento aqui? Já trabalhou com esse equipamento? Já muito, né? Não é da minha época. Já vou dizendo para vocês que, de fato, não é da minha época. Mas esse arado, sendo puxado por animais ou por muitas pessoas, nossos primeiros agricultores, eles tinham um contato direto com o solo. E isso estava presente na maioria das fazendas no nosso interior, no nosso Brasilzão. Essa já é uma realidade mais nossa cara, né? Já está mais atual. E aqui, né, com todos esses avanços dentro da tecnologia, vamos falar bastante sobre aplicativo hoje, em todo esse evento. A gente tem um avanço muito grande nessas tecnologias. Mas uma coisa que é muito comum entre essas duas imagens é a superfície que elas estão. E, apesar de muito semelhante nesse aspecto de superfície, de utilizar o solo para produzir seus alimentos, elas contam duas histórias completamente diferentes, uma imagem da outra. A primeira imagem, ela conta a história de uma comunidade de agricultores que produziam em suas terras para eles mesmos e, localmente, distribuíam seus alimentos para os seus amigos, suas famílias, conhecidos, vizinhos, e esse alimento estava cada vez mais local. Essas pessoas, eu gosto de dizer que os nossos primeiros agricultores, eles sabiam exatamente... Opa, perdão. Agora já era, você deixou arrumar aqui. Por favor. Esses agricultores, eles sabiam exatamente quem que eram os seus consumidores. E nós, claro, consumidores, também sabíamos exatamente quem que produzia, como que produzia, se a safra daquele agricultor foi boa ou foi ruim. A gente sabia, o mais importante, quem que produzia esse alimento. E, diferentemente dessa história, a outra história de uma agricultura convencional, uma agricultura de commodity, uma agricultura que hoje está na nossa atualidade, com sim, muitos avanços tecnológicos, ela conta uma outra história. Uma história de desconexão entre o meio rural e o meio urbano. Uma história que desconectou, às vezes, esse conhecimento de eu saber onde está esse alimento, como que ele foi produzido e por quem que ele foi produzido. Essa história também é cheia de informações erradas. E eu coloco essa imagem aqui, porque logo que eu entrei na agronomia, estava no auge de uma fake news hoje, né, conhecida como fake news, de que a gente colocava hormônio no frango. Vocês sabem que isso é uma grande mentira. Mas essa desconexão, ela
traz muitas informações erradas. E com isso, pior de todas, a história de uma destruição, da gente tentar produzir dos mesmos modos que a gente produzia há 200 anos atrás, com a mesma lógica, de que, claro, com o avanço, a gente podendo produzir mais em menos terra, a gente ainda assim continua querendo abrir a nossa fronteira agrícola e causando destruição. Essa desconexão, ela está dos dois lados. A desconexão nossa com o campo, nós como produtores, nós como também profissionais, que sim, temos que utilizar essas ferramentas ao nosso favor, mas com muita consciência. Muitas consciências de que, mesmo eu utilizando essas informações, mesmo eu tendo a possibilidade de controlar remotamente um trator, controlar remotamente essas informações, eu sim estar presente no campo. Eu sim ver o que está realmente acontecendo. Porque nenhuma máquina consegue prever ou ter aquele feeling, aquele sentimento, nosso sexto sentido de que, olha, esse sistema ele não está saudável. Por quê? Nossa cadeia de produção, existem alguns aspectos que estão invisíveis dentro da nossa cadeia produtiva. E é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho depois. Do outro lado, do consumidor, como eu já disse, estamos desconectados com quem produz, estamos desconectados com quem fornece, com como fornece e de que forma isso está sendo produzido. E a nossa adaptação virtual, frente a todos os problemas que fazem nos ajudar a passar por diferentes problemas. Por exemplo, a gente passou por uma pandemia com essa adaptação virtual. Só que não é a mesma adaptação virtual que a gente tem no nosso campo. Essa adaptação virtual nos ajuda hoje, sim, a passar por grandes momentos, a passar por essas dificuldades, mas que alguns avanços dentro da nossa área ainda não estão presentes. E vindo para cá, viajando aqui com a minha mãe, vindo de Curitiba para Pato Branco, eu fiquei pensando, se hoje a nossa indústria de carros ela tivesse avançado na mesma velocidade que a nossa agricultura, nosso sistema de produção de alimentos avançou, eu com certeza teria vindo de Curitiba para Pato Branco nessa carroça aí. No máximo eu colocaria ali uma rodinha de BMW para ficar mais bonito, né? Mas eu levaria horas e horas para vir de Curitiba para Pato Branco. E isso é algo que eu escuto muito das pessoas e que me entristece por ser jovem e ouvir de jovens isso, de que não há nada de errado com esse sistema produtivo. Esse mesmo sistema que a gente segue essa lógica de 200 anos atrás, a gente continua batendo na mesma tecla. E Einstein, tem uma frase muito famosa de que é uma insanidade, é uma loucura a gente querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre. Mas, para quem chega no mercado e escolhe ali o vegetal que ele quer produzir, ou compra facilmente, 2 toques pelo celular, o que tem de errado nisso? Tem alguma coisa errada, será que nesse sistema? Para quem tem essas facilidades, parece que não. Mas para a gente que trabalha com isso, a gente sabe muito bem. Que palavras como essa, momentos como esse, levam a um complexo global de destruição. Há diversos pontos dentro da nossa cadeia que a gente todos os dias tem que ouvir, tem que bater de frente, é dizer que a gente tem sim maneiras de produzir em áreas sem a gente aumentar o tamanho dessa fronteira agrícola e que o boi não polui se ele não tiver numa superlotação e que a gente pode sim fazer o resíduo, a gestão dos nossos resíduos dentro da nossa propriedade de forma extremamente eficiente para evitar essa poluição e que também a gente pode evitar o uso excessivo de agrotóxicos. Porque desses anos para cá, o que mais evoluiu e o que fez a gente tentar, de alguma forma, minimizar todos esses efeitos, essas negatividades, foi o uso e uma compensação química, na qual a gente usa cada vez mais químico para produzir os nossos alimentos. E a gente acha que não há nada de errado com isso. E essa agricultura química, ela destrói o nosso alimento. Segundo a FAO, esse tomate que está aqui, produzido há 30 anos atrás, ele continha mais nutrientes essenciais para os seres humanos do que o mesmo tomate produzido atualmente. Contamina os nossos rios,
e os nossos lagos. E pior, a gente perde um recurso insustentável, que é o nosso solo. Esse é um solo infértil. Aqui você não produz nada. Você tem que só recuperar de alguma forma e deixar isso parado. Além da poluição do ar, que está extremamente ligada a toda essa cadeia, milhares e milhares de quilômetros rodados para que esse alimento chegue no nosso produtor, no nosso consumidor, e que a gente não precise passar por uma série de distribuidores para que esse alimento chegue em nossas casas. Esse sistema, incapaz hoje de fornecer né, hoje a gente consegue produzir, mas infelizmente a gente não consegue entregar esse alimento. A gente conseguiria acabar com a fome, mas infelizmente esse alimento não chega. Esse sistema, que hoje é insustentável, tem essa grande missão de que os nossos próximos 30 anos alimente quase 10 bilhões de pessoas no mundo. E quando eu me dei conta de todos esses pontos que eu vim trabalhando com vocês, veio uma voz na minha cabeça que me disse essa seguinte frase: que toda vez que eu compro um alimento no mercado, toda vez que eu escolho ali o alimento, eu estou financiando um sistema que ele produz, sim, produz, isso é indiscutível, produz o nosso alimento, mas que ele é insuficiente em outras cadeias e impacta negativamente o que a gente tem de mais importante, que é o nosso solo, que é a nossa terra. E não só eu financio esse sistema, todos nós financiamos esse sistema. Eu, nessa busca de tentar mudar um pouco, tanto a minha realidade como consumidor, como futuro engenheiro agrônomo, e buscando novos caminhos, eu fui atrás de respostas. Fui atrás de sistemas integrados de produção, trabalhar, né, em áreas de integração, lavoura, pecuária e floresta, entender cada vez mais desses sistemas. Sou fãzaço da Tangriane, realmente é um lindo o trabalho que ela desenvolve, junto com o professor Aníbal, a professora Claudete, lá em Curitiba. E no meio dessas buscas, e em paralelo a esses sistemas integrados de produção, eu fui atrás de pessoas que sabiam como produzir o seu próprio alimento e que conseguiam, todos os dias, plantar e colher aquilo que ia ser servido para a família deles, para seus filhos, seus netos. Então eu fui atrás desse sistema, o sistema Punjante, um movimento que hoje, nesse exato momento que a gente está tendo essa conversa, tem pessoas em terrenos baldios, em terraços, embaixo de tensões de luz, tudo mais, produzindo alimento nesse momento, utilizando esses espaços ociosos na cidade que poderiam ser utilizados para uso de drogas, para crimes. Eles estão ocupando esses espaços para produzir alimento que chegará de forma mais fresca e mais disponível para as pessoas dentro da cidade. Esse sistema, ele começou a se tornar para mim uma alternativa a todos esses problemas de uma agricultura convencional. Porque toda a carga que a gente precisa de um agrotóxico, ou a energia mesmo, se a gente for pensar, desde a energia da semente, que começa 10 anos antes de ser colocada ali, né, com toda a questão da biotecnologia, a pesquisa, toda essa energia que é levada desde a pesquisa para começar a semente e até a colheita e chegar no consumidor, a gente evita, porque estamos falando de uma cadeia muito local, muito próxima, onde esse alimento não vai se deslocar quilômetros e quilômetros. Vai estar ali. Eu vou me abaixar, eu vou colher e eu vou levar para a minha mesa. Esse sistema, ele conta com diversos artifícios. Um deles é a otimização de espaço. A gente vê que não é só porque eu estou dentro da cidade que eu tenho pouco espaço, e o espaço que eu tenho, seja ele vertical ou horizontal, ele sim, ele pode ser aproveitado. E com o uso da tecnologia, a luz artificial, a gente consegue tornar isso exponencial. Além disso, eu já comentei, mas é um sistema capaz de levar cada vez mais segurança alimentar para dentro das nossas casas, diminuindo essa carga de agrotóxicos, trazendo alimentos mais seguros, com uma carga já comprovada muito maior de macro e micronutrientes essenciais para os seres humanos, que não são perdidos ao longo desse trajeto ou ao longo das mãos desses distribuidores e que chegam nesses consumidores cada vez mais frescos e saudáveis.
E, claro, devido a essa cadeia, essa diminuição no número de transporte, gasolina e tudo mais, a gente tem um alimento cada vez mais barato. E esse, com certeza, é o meu favorito, que a gente produz sem agredir o meio ambiente. Hoje em dia, nem se fala, a gente não precisa mais, com o avanço da aquaponia, hidroponia ou bioponia, utilizar e destruir os nossos solos de forma incorreta. A gente pode produzir utilizando todos esses artifícios que já estão, né, em grandes avanços dentro da nossa área. A agricultura urbana, ela deixou de ser para mim um mercado, ela deixou de ser para mim e para todas as pessoas que estão envolvidas apenas um serviço ou uma forma de eu deixar o meu jardim mais bonito ou que eu possa ter esses benefícios. Ela passou a ser um movimento de pessoas que realmente acreditam que sim, é possível produzir de forma mais sustentável e que sim, é possível alimentar as nossas cidades. E isso nem sou eu que estou falando. Um estudo recente do Google, utilizando a própria plataforma deles, Google Earth, e postado, né, no Earth Future, diz que a agricultura urbana ela tem um potencial, sim, de ser responsável pela produção de 100% de todos os consumidores da cidade. Todos os vegetais consumidos dentro da nossa cidade podem ser, sim, supridos pela nossa agricultura urbana. E falando em números financeiros, hoje a agricultura urbana ela já movimenta 33 bilhões de dólares anualmente e tem o potencial de atingir 160 bilhões de ganhos anuais com esse sistema, com esse movimento. Frente a todos esses dados que eu trouxe para vocês, eu fui atrás de me conectar com a minha história, me reconectar com as pessoas que faziam parte da agricultura urbana e que estavam muito próximas de mim e eu sempre levo eles na minha vida. E eu gosto de dizer que eu não sou filho e nem neto de agricultores rurais, e sim de agricultores urbanos. Esse aqui é o meu avô, no quintal da casa dele, produzindo morangos, né, para a família, para a gente poder fazer uma sobremesa. E essa aqui é a minha mãe, junto com a avó dela, que está sentada aqui, produzindo dentro do quintal de casa. Então essa realidade que eu cresci foi a realidade que eu, enquanto estudante de agronomia, queria levar para minha casa, queria levar também para os meus colegas e futuros colegas. E dentro do meu quarto, meus pais foram viajar, eu quis fazer uma loucura, eu falei, eu vou desenvolver a minha própria horta. Eu vou, de fato, colocar a mão na terra para eu entender o que é produzir alimento dentro da cidade, o que é otimizar esse sistema, o que é eu ter alimentos mais seguros. E partindo disso, já faz quase 3 anos, que a gente começou a entender esse movimento, a gente começou a fazer parte efetivamente e também trabalhando em outras cadeias. A gente criou, junto com amigos, a EVA, a Agricultura Urbana, que se tornou, né, há 2 anos já uma empresa, uma startup, que tem o objetivo principal de levar o morador da cidade essa experiência de produzir o seu próprio alimento, como que eu vou fazer para procriar esse alimento, como é que eu vou fazer para multiplicar cada vez mais esse pão, né, vamos dizer assim. E isso para mim se tornou uma filosofia, um propósito de vida e que eu levo para tudo na minha vida. Esses são os 3 principais pontos da nossa ideia. Suporte, em termos de a gente entender que o agricultor urbano, ele da mesma forma e diferentemente do agricultor rural, é uma atividade secundária. Então, os principais problemas de um agricultor urbano, para que ele não produza seu próprio alimento, são 3 principais. A falta de tempo de produzir, a falta de conhecimento na área e a falta de espaço. Quando eu comecei, antes de ter essa horta, eu achava que eu precisava, para um alface crescer, precisava de hectares de terra, que era essa a realidade que muitas pessoas têm. Claro que a gente sabe que é uma grande mentira. Mas a gente leva, por meio da educação, a gente leva por meio de ferramentas, todo esse suporte que o morador precisa ter, acesso à informação, para ele produzir o seu próprio alimento. Além, é claro, de ferramentas tecnológicas, hortas inteligentes, para que esse trabalho de colocar a mão na terra seja facilitado pela tecnologia. Além disso, desenvolvemos trabalhos de inclusão e
educação ambiental em diversas escolas pelo Paraná. Hoje eu trouxe para vocês a Eva Baby. A Eva Baby é a nossa primeira horta vertical inteligente do Brasil. A Eva Baby, eu trouxe, na verdade, ela como um spoiler. Ela nem foi lançada no mercado ainda. Ela será lançada agora, dia 3, no sábado. E ela tem a função de resolver esses 3 principais problemas que eu mencionei para vocês. O principal dela é a otimização de espaço. Ela é uma horta vertical, então você pode colocar ela facilmente na parede, otimizando esse espaço que pode ser ocioso, numa sacada ou, né, dentro da cozinha, ali do lado da janela. Ela tem essa luz especial para cultivo, que eu já vou comentar um pouquinho mais sobre ela, mas que ela é capaz de produzir até 2 vezes mais rápido, se comparado a uma horta a pleno sol. E todo o material dela é reciclável. Então, a gente tem toda essa questão circular do produto. Se a pessoa não gostar, a gente faz o recolhimento e coloca novamente na nossa linha de montagem. Falando um pouquinho da luz, o sistema dela, da Eva Baby, ela conta com essa luz especial para cultivo, conhecida como Full Spectrum. Essa luz, diferentemente do sol, ela consegue entregar para as plantas apenas o que as plantas realmente precisam para produzir. Tanto folha, frutos, tubérculos, enfim, aquilo que a planta ela precisa demandar energia, ela consegue tirar dessa lâmpada, que é a composição da luz vermelha e da luz azul, e que juntos formam esse rosa, chamado de Full Spectrum. A grande vantagem dessa estrutura, comparado ao que hoje tem no mercado, é que a gente tem uma gama de sensores que fazem toda a leitura do ambiente e sabem exatamente quanto de luz natural ou que possa atender às necessidades dos vegetais está chegando. E aquilo que falta para a planta produzir é o que a gente compensa com a luz artificial. Ficou um pouquinho confuso. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vamos fingir, então, que a luz do sol, né, representada aqui pela lanterna do meu celular, é esse amplo espectro, esse sol, né, que está aqui nessa sala hoje. Toda vez que o sol está na Eva Baby, então, por exemplo, se a gente está com ela numa janela ou numa sacada, automaticamente a luz artificial acontece isso. Ela se regula, porque ela sabe exatamente que está chegando essa luz artificial, essa luz natural. Então, por que eu vou gastar energia? Por que eu vou gastar no meu bolso? Eu não preciso disso. Mas se eu não tenho a luz do sol, automaticamente ela liga, porque ela vai saber que as plantas elas precisam dessa energia para produzir, e isso é feito automaticamente conforme você tem isso na sua casa, esse recurso disponível. Esse sistema de compensação luminosa ele é capaz de economizar 50% de energia com o uso desse equipamento comparado a qualquer concorrente que a gente tem hoje no mercado. Essa tecnologia, falando então dos aplicativos, ela conta com esse aplicativo, que dá toda essa gama de suporte, gerenciamento desse cultivo, você pode ligar e desligar essa estrutura, você pode ter acesso às informações. Então, por exemplo, eu plantei aí o alecrim, a salsinha e a cebolinha, a gente faz o registro dessas culturas dentro do aplicativo e automaticamente eu já recebo PDFs de como que eu vou plantar, como que eu vou cuidar, vídeos explicativos, tanto com crianças, tanto também para adultos. A gente tem essa gama de suporte para, de fato, levar para o morador da cidade um estilo de vida mais saudável. A gente consiga garantir que ele possa, sim, produzir o seu próprio alimento, produzir aquilo que vai ser levado para a família dele na mesa e ele ter isso com a facilidade que a gente pode, sim, ter com a tecnologia. Além disso, a Eva Baby ela tem um armazenamento de água para 3 semanas de água, então você pode viajar, você pode esquecer de regar, basta você abastecer a estrutura por aqui, e essa água vai ficar por 3 meses, sistema de capilaridade, essa água sobe e os vegetais vão estar automaticamente pegando essa água. Além disso, a Eva entrou de cabeça no mercado da agricultura urbana. Lá em Curitiba, temos diversos projetos, hortas urbanas, hortas comunitárias. Uma horta que eu comecei, que foi a do São João, atendeu 35 famílias no auge da pandemia, onde a gente, num terreno baldio, que era um local de pontos de droga dentro da cidade de Curitiba, do lado de uma praça, a gente conseguiu fazer essa horta com esse senhorzinho, está aqui, o senhor Amaral, também uma pessoa que é um exemplo para mim na minha vida,
me ajudou muito a entender o que era produzir alimento dentro da cidade e que é um agente da agricultura urbana. Esse projeto da hortoterapia é um projeto de inclusão com crianças que têm autismo, síndrome de Down, déficit de atenção. São pessoas que dentro de clínicas a gente faz esse espaço, tanto em asilos quanto em clínicas de recuperação, para que eles tenham um jardim sensorial e também o cultivo de alimentos orgânicos para essas crianças. Esse tratamento hoje já faz parte da agenda dessas crianças, sendo um tratamento que é capaz de trazer para essas crianças a integração sensorial completa, que é extremamente importante para essas pessoas que têm essas condições. Além das nossas diversas atividades em colégios estaduais. Eu queria, para finalizar, deixar 3 lições para todos que estão aqui. A primeira delas é essa aqui. A gente aceitar que esse sistema convencional, sim, ele está quebrado, sim, ele está desatualizado e que ele, sim, precisa ser remodelado. E ele vai precisar de cada um de nós, lá no campo, na ponta, tentando aproximar cada vez mais esse alimento dos nossos consumidores. Tentando, sim, tendo o propósito e olhando para frente, para as próximas gerações, para o futuro do nosso planeta, assumir o compromisso de trabalhar por um sistema mais sustentável de produção. Segunda lição que eu quero deixar é que a solução para esses problemas é a agricultura urbana. E eu pude provar isso para vocês. Falando um pouco de números, hoje, segundo a FAO, a agricultura urbana ela conta com 800 milhões de pessoas. São 150 milhões de pessoas trabalhando efetivamente, mas já são 800 milhões de pessoas que são impactadas diretamente com esse movimento. E como eu mostrei, tem um potencial para ser cada vez maior. E a terceira lição que eu quero deixar para vocês é que essa é uma oportunidade única. Esse é um momento único na nossa vida da gente mudar esse sistema. Para a gente criar essa comunidade que eu contei lá na primeira história. Uma comunidade que esteja realmente engajada em transformar as nossas vidas, olhando para o futuro das próximas gerações e principalmente pensando no nosso planeta. Essa é uma oportunidade que a gente tem 2 opções. Ou a gente vai entrar efetivamente colocando a mão na terra e trabalhando para esse sistema, ou a gente pode apoiar sim esse sistema como consumidores. Apoiar situações locais, alimentos locais, financiar esses alimentos, o produtor que faz a cesta, o produtor que faz a distribuição, a gente financiar ele, ter acesso a esse alimento e se tornar cada vez mais consumidores conscientes daquilo que a gente come, quem produz e como produz. E eu deixo para vocês um grande desafio nessa tarde de hoje. O desafio é o seguinte: nas próximas 24 horas, perguntem para 3 pessoas mais próximas do ciclo de vocês essa pergunta. De onde vem a sua comida? Perguntem para ele. E anotem a resposta. Com certeza elas vão ser bem distintas e com certeza a maioria não vai saber de onde que vem esse alimento. Porque se a gente for mais profundo, tá, mas e como, você sabe como que foi produzido esse alimento? Ah, eu escolhi lá no mercado, veio lá da gôndola do mercado. Geralmente é essa a resposta que eu escuto quando eu faço essa pergunta. Só quero agradecer a oportunidade, convidá-los a fazer parte desse sistema, seguir a Eva nas redes sociais e vamos juntos fazer parte dessa história. Muito obrigado. Então, neste momento, deixamos aberto o espaço para as perguntas. Quem tiver pergunta para fazer para o Lorenzo, levante a mão que será entregue o microfone. Lorenzo, muito boa a tua apresentação. Júlio Russi da Mútua. É um projeto muito, muito bacana. E a gente sempre que olha isso, né, vê a parte financeira. Se você puder me responder o valor disso aí, aonde a gente pode adquirir, quem sabe a gente faz uma parceria. Ótima pergunta, Júlio. Assim, a gente, nessa busca de aproximar o alimento, a gente sempre pensou na acessibilidade disso. Hoje a Eva Baby está saindo a R$ 374, com 1 ano de assinatura do aplicativo. Então, todo o gerenciamento do cultivo, o suporte para a produção, a nossa comunidade, o nosso time, sai tudo por esse preço, R$ 374.
Oi? Por enquanto, sim. A gente está com esse primeiro módulo justamente voltado a temperos, a flores também. A gente tem um quadro vivo, né, dentro das nossas casas. Por enquanto, a gente está trabalhando nesse modelo, mas já estamos desenvolvendo novos protótipos com estruturas maiores. Obrigado. Oi, Lorenzo, parabéns pela tua apresentação. Eu venho tentando me informar também um pouco mais sobre esse tipo de agricultura urbana, então gostei muito de estar aqui e escutar o que você tinha a dizer. Sobre o teu produto, eu fiquei um pouco curiosa também quanto a valor, e eu já conhecia um produto similar, que é o Brota, tá? Que está no mercado desde 2020, e eles têm um valor um pouco mais acessível. Eu queria saber os teus diferenciais, qual que é o que agrega valor ao teu produto em relação a esses concorrentes. Obrigada. Maravilha. Obrigado. Em termos técnicos, hoje a gente tem esse sistema de compensação luminosa, que é o nosso grande diferencial em termos técnicos de produto, porque a gente está focado no vegetal. Eu gosto de falar que o meu cliente nem é o próprio cliente que vai consumir, são as plantas. Então, o nosso estudo frente, né, ao desenvolvimento dessa tecnologia está voltado ao vegetal, aquilo que vai produzir de forma mais rápida e que eu vou ter acesso a esse alimento mais saudável. Nosso produto ele também tem material reciclável, diferente da Brota, que hoje já está numa escala muito grande, não consegue, né, ter essa circularidade do produto, recolher esse produto e também reciclá-lo. Hoje o nosso material ele é totalmente reciclável, 100% reciclável. Esse é um grande diferencial. E, no meu ponto de vista, o principal diferencial não está no produto, porque a Eva ela não vende apenas um produto, apenas um serviço. A gente vende um estilo de vida saudável. Então, o que a gente faz, que eles não fazem, é o suporte de qualidade, com educação, material educativo, informação pelo aplicativo, você gerenciar a sua horta, você saber onde você estiver no planeta, quando que você vai colher, quando você plantou lá atrás, quando que você vai colher, ter acesso, tive uma praga, eu tive uma doença, o que eu posso fazer nesse sentido? Então, o nosso time, que não conta só comigo, conta com outros também engenheiros agrônomos, estamos, né, ajudando essas pessoas, dando esse suporte que, infelizmente, essa concorrente não tem. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, queremos agradecer ao acadêmico do curso de agronomia e também empresário Lorenzo pelo conhecimento repassado a todos nessa tarde. Nosso muito obrigado. Convido a todos mais uma salva de palmas.